livros, cursos e bases no autoconhecimento para a gente se conectar com a nova era. Esses são os episódios e as aulas do Lab Introdução à Nova Era, onde eu coloco para vocês pontos super importantes para a gente cada vez mais estar conectados com esse novo momento planetário. Então aqui tem vários episódios que eu estou deixando aqui embaixo, todas as informações para você acessar esses vídeos, esses estudos, os projetos da Emana também, eu sempre indico aqui. Então são aulas que eu coloco essa base, essa inspiração, e aí a gente vai se aprofundando nesses projetos e também projetos que eu indico de outras pessoas que me inspiram de alguma forma. Bom, e nesse episódio eu vou falar sobre referências que me ajudaram no meu caminho de autodesenvolvimento, tá? E também indicar para vocês, contar um pouquinho dessa história sobre como que a gente pode, o que a gente pode esperar nesse caminho de desenvolvimento humano, né? Então, primeiramente, eu sempre explico, né, que eu comecei o meu caminho de autoconhecimento desde pequenininha, mas muito mais, né, sempre li livros e gostei de ler enciclopédias, histórias, venho de uma família que se conecta muito com a espiritualidade, porém também muito trauma, muita crença, muito bloqueio, muita escassez, muitas e intensas experiências na infância e na adolescência. E aí, claro, isso resultou numa doença que eu tive no útero em 2013. A partir dali eu fui numa imersão mesmo no meu autoconhecimento, que eu queria me livrar, me limpar daquilo na época, e depois eu fui entendendo que aquilo foi um portal para eu trazer a Emana, né, fazer nascer a Emana. E aí eu fui começando a criar com uma boa capricorniana estruturas, né, metodologias, caminhos que pudessem me levar cada vez mais para esse autodesenvolvimento, essa autoanálise. Então eu fui viajando, larguei a minha profissão de engenharia, fui viajando pelo mundo com muita dedicação, porque não foi fácil no começo, né? Tinha uma limitação de capital, de dinheiro, nunca tive uma referência assim que me falasse, nossa, é por aqui. Então foi meio que ali no bambolê, mas foi. E aí o primeiro curso que eu estudei budismo, fiz muitas formações de terapias alternativas, vou colocar aqui um pouquinho para vocês. Então o primeiro curso que eu fiz foi o curso de budismo, que eu acho essencial, o curso de meditação. Acredito muito, eu tenho, né, aqui na Emana eu estou trazendo a mentoria de meditação com o Ho'oponopono, mas enfim, você pode estudar onde você sentir, que a meditação quando você estuda com pessoas que trazem esse conhecimento, é muito legal, porque é para a vida, e a meditação é uma das chaves, né, que a gente coloca como autodesenvolvimento. Depois eu fui estudar o coaching e o mentoring. Eu fiz uma formação na Febracis de coaching em 2015 e isso mudou a minha vida. Eu falo que o coaching, a gente tem muito pavor dessa palavra, né, gente? Eu tinha muito pavor dessa palavra, mas não tem como substituir uma consciência que, se você leva com muito amor, com muita clareza e muita profundidade, ela é muito eficaz. Combinada, claro, a estudos na psicologia, né, na psicanálise, eu faço terapia, eu já trabalhei, já na verdade recebi, né, e sempre quero continuar recebendo esse tipo de conexão, porque tudo se complementa, né? Então, por mais que você não faça um coaching, mas você faça uma terapia com alguma especificação, que seja com um psicólogo, um psiquiatra, uma psicanálise, enfim, tudo que você fizer para o seu corpo evoluir é importante. Então, o coaching, para mim, foi um lugar que me levou para o reconhecimento das coisas que estavam se repetindo na minha vida. Claro que tinham muitas experiências ali que para mim era um pouco, nossa, calma, peraí.
né? Eu não vou ficar fazendo isso todo dia. Mas a essência, né, quando eu trago muito pra minha vida que tudo é relevante e a gente pode aprender em todos os lugares que a gente está. Então, quando eu comecei a me conectar com a energia do coaching no sentido de, ok, crenças, medos, bloqueios, limitâncias, né, o mentoring, que é um lugar onde você vai flexibilizando essas crenças, essas limitâncias, vai compreendendo, vai conversando com o seu corpo, vai trazendo ali uma estrutura, um caminho e vai construindo um novo eu. Isso mudou minha vida, gente. Então, assim, quando a gente trabalha com coaching de uma forma muito especial, muito amorosa, é muito interessante, porque o processo é muito eficaz. A gente literalmente consegue ter uma base para a vida, né? Eu continuei trazendo coaching para minha vida, que é uma das bases da Emana. Fui atendendo por muito tempo, trazendo os cursos e até hoje, né, trabalhando com seres humanos, sendo nômade por muito tempo. Então eu morava na casa das pessoas, em troca de morar ali um pouquinho, eu atendia elas e eu fui percebendo o comportamento dessas pessoas e o que elas viviam, o que elas viveram na família. Tudo que está no momento presente está muito relacionado com esse passado. Então o coaching, ele traz esse lugar de identificação do meu estado atual, que se conecta com o meu passado, que se conecta com os meus desejos. Eu vou dissolvendo e construindo um novo eu, que é muito mais ligado à essência. Bom, estudei também terapias de cura, então o coaching e o mentoring é legal se você quiser estudar por um processo de autodesenvolvimento. Não necessariamente para você trabalhar, né? Eu sinto que, ou então receber o coaching de uma pessoa que você realmente sente que ressoa, ou então fazer um curso rápido que é mesmo para você, né? Óbvio, se você quiser complementar, eu sinto sempre que você vai complementar da tua forma, você vai construir da sua forma, que foi como eu fiz. Eu peguei o que eu estudei, mas eu construí da minha forma. A meditação também, como eu falei pra vocês, as terapias de cura, gente, elas são legais não, elas são muito importantes, porque elas abrem esse seu canal de energia, né? Você compreende energia. Meu primeiro curso foi o de Reiki. Eu fiz Reiki várias vezes e sempre me trouxe alguma coisa nova. Então eu fiz o Reiki, fiz o Magnify Healing, o Theta Healing, a Kinesiology, fiz também o Cura Quântica. Nossa, foram tantos cursos, gente, que eu não vou listar tudo aqui. Se vocês quiserem entender mais, eu tenho aqui o link que mostra direitinho todas as terapias que eu fiz. Mas eu fui viajando pelo mundo e aonde eu chegava, eu ia procurando os mestres e estudando e trabalhando aquela terapia local, que trazia também a história da cultura, mas ao mesmo tempo o reconhecimento da energia no olhar dessa cultura. Então eu indico para vocês as terapias alternativas também para você. Não precisa pegar isso que eu tô falando, mas eu não quero trabalhar com isso. Mas não é para trabalhar com isso. Se você faz uma iniciação de Reiki, por exemplo, de Intuitive Healing, né, de Theta Healing, de Magnify Healing, que seja o Healing, é muito uma base de energia mesmo, né, para você usar, para você compreender, para você se conectar com aquela egrégora, né? O Reiki é uma egrégora muito forte, porque é energia universal. O Reiki é energia universal. Então, quando você abre esse canal para energia universal, todas as outras coisas começam a fazer mais sentido. Não tem uma pessoa que não faz o Reiki que, de alguma forma ali, por mais que ela não esteja reconhecendo, a vida dela muda, muita coisa mexe, muita coisa se reajusta, porque essa energia está entrando para reajustar nos seus corpos, né? Viagem, se você tiver a possibilidade de viajar para os portais, se você tem essa possibilidade de viajar para algum lugar que tem uma cultura local forte, né? Que você não faça essa viagem só por viajar, mas para conhecer o lugar, conversar com os locais, entender aquela cultura. Isso também trabalha o seu processo de autodesenvolvimento, porque conhecer uma cultura local é abrir um portal no seu registro akáshico, no seu DNA daquela informação. Egito, México, o próprio Brasil, a gente tem a nossa cultura indígena muito forte, né? Na América do Sul inteira ali, cultura inca, né? O Império Inca que
trabalha ali toda aquela parte da América do Sul. A gente vai ali nos Estados Unidos, tem também a parte ali principalmente nos desertos, né? A gente tem muito essa conexão com os portais, com os vórtices em Sedona, no Arizona, né? No próprio Hawaii, com os kahunas. A gente tem na Europa a cultura celta, né? A cultura... Nossa, gente, é muita coisa. Então, aqui na própria Austrália, os aborígenes, tem os maoris na Nova Zelândia, a cultura védica, né? Na nossa Índia. Então, olha quanto lugar que a gente pode ir. A gente está tão pertinho. Às vezes a gente vai numa cachoeira, ou a gente vai num lugar ali que tem uma história e a gente já se conecta com aquele portal e aquilo traz autoconhecimento. Tudo é sobre a gente estar com um olhar um pouco mais aberto, além daquilo que a gente costuma fazer. Tem uns livros também, né? Uns livros, eu vou deixar aqui dicas de alguns livros que me trouxeram muita base, tá? Que me levaram para lugares de compreensão de quem eu sou, né? Então, eu vou deixar aqui algumas dicas. Tem alguns autores que só tem livro em inglês, mas tem também em português traduzido. Vou colocar aqui para vocês, tá aqui tudo aqui embaixo, tá? Rotina de treinamento com o seu corpo. Então, o autodesenvolvimento não é só estudar, não é só intelecto, são todos os pilares. É um treinamento da sua meditação diária, é um treinamento da sua alimentação, do que você coloca para dentro, quais são as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, tem aquela... No coaching a gente aprende muito isso, né? A gente está aqui no centro e as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente as 5 principais, elas precisam estar em ressonância com a nossa essência, porque se tiver muito tóxico, a gente vai ser influenciado por esse meio, né? Uma vez eu fiz uma terapia de hipnose e no final dessa terapia o terapeuta falou assim pra mim: Má, se você é um peixe raro nesse rio, só que esse rio tá sujo, né? Esse rio tá te intoxicando, a gente tem que tirar você dali, te colocar num outro lugar que esse rio tá um pouco mais limpo para você também se habituar. E é basicamente isso, né? Quando a gente tá num lugar muito tóxico, num lugar que todos os dias, até mesmo a gente nutrindo, né, essa toxicidade com uma relação conjugal, num trabalho, ou com alimento, qualquer coisa, com TV, enfim, com o que você está assistindo, com o que você está se nutrindo de informação, isso influencia no seu treinamento do corpo, do autodesenvolvimento. Então, se você cria uma rotina de ler pelo menos uma página de um livro por dia, de meditar, de estar em contato com a natureza, de conversar com pessoas que estão te agregando, que você sai da conversa sempre muito inspirado, começa a observar isso, porque essa nutrição do seu corpo no geral faz com que você consiga cada vez mais evoluir nesse processo também. Não que a gente não esteja evoluindo, mas essa observação é muito, muito importante, né? Porque a gente acaba conseguindo selecionar mais nesse processo essa ressonância. E é muito sobre amor próprio também, né? O que a gente vai colocando no nosso corpo. Bom, e aí para finalizar essa aula, eu quero trazer aqui 3 pontos importantes dessas bases, né, do autoconhecimento. Quando eu fui estudando as terapias de cura, o coaching, o mentor, a meditação e trabalhando esses treinamentos que são desafiadores no começo, mas que vão trazendo pra gente resultados muito rápidos, sempre vinham 3 palavrinhas, que é comparação, foco na minha transformação e o meu processo. Então, a comparação é: eu tô fazendo, mas parece que a vida do outro tá mais rápido acontecendo do que a minha. Então, nesse lugar que a gente fica se comparando, é um lugar no qual a gente foi habituado na competitividade, né? No superior e no inferior, na dualidade. Então, observa, não é sobre o intelecto que você tá expandindo só, é sobre cada um estar no seu processo, cada um está na sua transformação. Então, quando a gente vai se autodesenvolvendo, a gente vai entendendo que não há uma pessoa mais espiritual do que a outra,
ao meu processo, que é dessa forma, a minha espiritualidade, que é dessa forma, ao processo do outro, né? Então existe muito a compaixão pelo outro. Há pessoas que vão entrar na sua vida e automaticamente tem outras que vão sair porque você está se desintoxicando daquela identidade antiga. Você está estudando, você está fazendo coisas para sua vida e elas naturalmente e por graças ao universo, elas vão para um outro lugar que elas também vão se trabalhar, porque você ajudou esse campo a se reorganizar, né? Então, essa comparação, mas o outro, na verdade, o outro está passando pelo processo dele e você pelo seu, os dois estão trabalhando pela mesma coisa, né? Para que a gente possa crescer nesse lugar na nova era. Então, finalizando aqui, eu sinto de dizer que esse lugar, ao invés da gente ficar julgando, porque o autoconhecimento, porque tá muito modinha, não sei o quê. Gente, eu falo pela minha experiência própria, assim, única. Se eu não tivesse feito todas essas coisas, pelo menos pelo que eu vivi na minha vida, né, que foi muito intenso, se eu não tivesse experienciado tudo isso e aberto meu coração para essa sabedoria, muito provavelmente agora, nesse momento que a gente está de transição, eu não estaria aqui falando com vocês, eu não estaria aqui talvez te inspirando. Então, olha que incrível, né? Eu me abri para esse lugar e que me trouxe um presente de presentear outras pessoas, né? Que é natural, eu faço isso com muita naturalidade, não, né? Eu tô aqui na praia, num lugar que eu gosto, com o meu celularzinho, com a minha câmerazinha, com o meu microfone, com o meu computador, sentada na areia, falando com vocês. Então, é muito sobre... Olha que interessante, né? Se eu não tivesse lá atrás tido doença e me conectado com esses cursos, com esses lugares, eu não estaria aqui. Então, ao invés da gente ficar, porque gastei meu dinheiro à toa com isso, eu não sei o que lá, investir em autoconhecimento, gente, é um dos maiores portais de incentivo aos nossos valores internos, porque quando eu me autoconheço, eu lido melhor com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com as pessoas, com as minhas emoções, com as minhas relações, com o mundo, com as transições planetárias. A gente teve uma pandemia que a gente ainda está lidando com essa transformação da pandemia, da nova era, a gente vai passar por muitas outras coisas futuras e olha que interessante, a gente cortou muitos caminhos com isso tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos. E a gente vai ver a diferença do nosso corpo, como ele está lidando com as próximas coisas por conta dessa experiência. Agora, imagina se a gente não tivesse passado por isso. Talvez a experiência de 2023, 2024, a gente estaria pior. Então, não julgar tanto esse... porque isso daqui me dá pavor. Isso aqui não faz bem. Isso aqui não é eficaz. Tudo é relevante para o processo de cada um. Talvez no seu processo você não precise de nada disso. Talvez no seu processo você volte a dançar e a dança vai te trazer essa expansão. Talvez no seu processo você apenas escute uma pessoa falando, assista um vídeo, leia uma página e tá tudo bem. Talvez no seu processo você faça que nem eu. Eu fui ali, investi tudo que eu tinha, me entreguei, abri mão de muitas coisas da minha vida, mas ao mesmo tempo recebi muitas coisas na minha vida. Então eu entreguei muita coisa e recebi muita coisa. Eu perdi muita coisa, mas eu também ganhei muita coisa. Então é muito particular. Eu gostaria muito de pedir para vocês que, né, nesse último episódio aqui dessa temporada, que você realmente observe todos os vídeos que eu coloquei, todas as coisas que eu trouxe para vocês. Tem um significado muito grande na minha vida, por isso que eu coloquei aqui, e que possa ter um significado muito grande na sua vida também, você entender que o seu processo é seu, não vai mudar, a gente vai tentar controlar os processos, mas eles vão chegar da mesma forma, só que quando a gente se autoconhece, a gente consegue lidar com isso de uma forma muito mais equilibrada, e mesmo que a gente fique jogado na BR, tá ali, nossa, várias vezes que eu fico extremamente confusa com alguns pilares da minha vida, que eu vou procurar meus amigos e eu me sinto totalmente fora do meu centro, é muito mais rápido para eu voltar, porque eu tenho essas ferramentas, eu tenho essa sabedoria que eu fui integrando. Olha que lindo, se eu não tivesse, eu ia estar
completamente, enfim, perdida. E a gente não tá perdido, a gente nunca tá perdido. O autoconhecimento faz a gente relembrar, se reencontrar. E para se reencontrar, às vezes a gente se perde um pouco, mas tá tudo bem, né? O que eu aprendi muito também é sobre essa questão que na nova era não tem essa dualidade, certo ou errado. Ah, isso pode, isso não pode, você fez errado, agora você se ferrou. Não, você tá experienciando. Tudo pro corpo é uma experiência. E essa experiência, ela é válida. Então é isso, eu quero agradecer profundamente essa nossa jornada e a gente continua aqui com mais vídeos, com mais conexões e um grande beijo para vocês, gratidão. Gostou da nossa aula? Compartilha, curte, deixa o seu comentário com mais temas e vai seguindo a gente também nas redes sociais, assina a nossa newsletter no site emanaproject.com, no meu Instagram, @marcinhabelo, no Instagram da Emana, emana.project. A gente está em vários canais aqui para você. E se você é uma empresa e sentiu de estar auxiliando, patrocinando o nosso projeto, manda um e-mail pra gente no aloha@emanaproject.com para a gente conseguir também expandir mais essa consciência através do auxílio de empresas que também estão sintonizadas com esse momento de transição e desenvolvimento humano. Gratidão!